Boa tarde a todos, bem-vindos ao webinar Tecnologias para Navegar na NIS2. Este webinar é um evento H-Link com a parceria da SafeSail. O meu nome é Alexandra Tomás, eu sou representante de marketing da marca SafeSail e vou moderar esta sessão. Este webinar está inserido num contexto totalmente dedicado à desmistificação sobre a Diretiva NIS2 e é o terceiro e último de um conjunto de 3 webinars que antecedem o nosso evento Linked, sobre o qual irei falar no final. Deixo a nota de que o espaço de perguntas e respostas no canto superior direito está disponível para quaisquer dúvidas que vão surgindo, por isso sintam-se à vontade para as colocarem. Nós temos um especialista em cibersegurança a responder-vos e caso haja alguma pergunta que seja colocada com mais frequência, iremos privilegiá-la e responder na sequência desta sessão. Os conteúdos que vamos abordar hoje passam pela gestão de ativos, a gestão de intrusão, testes de intrusão e gestão de vulnerabilidades e a respectiva gestão de atualizações automáticas. Para isso, nós hoje temos connosco o Ricardo Oliveira, é o especialista em cibersegurança da SafeSail, para nos aconselhar e ajudar a perceber quais é que são as ferramentas e os procedimentos para a implementação da NIS2. Portanto, passando aqui ao primeiro assunto que nos traz cá, a gestão de ativos, vou explicar o conceito sobre, ou seja, o que é esta gestão de ativos. É o processo estratégico de identificar, monitorizar e gerir de forma eficaz todos os ativos tecnológicos de uma organização, incluindo hardware, software e dados associados. Este processo abrange desde servidores e computadores até qualquer dispositivo conectado a redes físicas ou Wi-Fi, bem como aplicações críticas como sistemas de produção e faturação. Basicamente, é a gestão de ativos que garante o controle total sobre os recursos de TI que suportam a continuidade e a segurança das operações do negócio. Então, a primeira questão que eu quero colocar-te, Ricardo, é qual é que é então o objetivo e a importância de ter uma gestão de ativos? Muito bem. Antes de mais, boa tarde a todos. Portanto, a importância de termos uma gestão de ativos ou inventariado está diretamente relacionado com a capacidade da empresa proteger as suas infraestruturas e garantir a continuidade do negócio. Com a NIS2, a gestão de ativos torna-se ainda mais relevante porque ajuda, por exemplo, a gerir melhor os recursos tecnológicos e garantir que estão atualizados e em conformidade com as normas de cibersegurança. Outro ponto é a facilidade, ou facilita a implementação de medidas proativas de segurança e ao mesmo tempo promove a resiliência operacional, tendo uma visibilidade completa dos ativos, permite-nos uma resposta mais rápida em caso de uma ameaça. Portanto, basicamente, a gestão de ativos é fundamental para assegurar a conformidade com os requisitos da NIS2 e garantir que a organização está preparada para lidar com incidentes de cibersegurança e manter a continuidade do negócio. E para ti, quais é que são os principais riscos associados à falta de uma gestão de ativos dentro de uma empresa? Portanto, ao termos uma falta de gestão de ativos eficaz, isto traz consigo uma série de riscos críticos que podem comprometer tanto a cibersegurança como a conformidade regulatória, especialmente no contexto da NIS2. Dando aqui alguns exemplos dos principais riscos, portanto, temos a perda de controle sobre o parque informático, ou seja, se o inventário dos ativos torna-se difícil identificar onde estão os pontos de falha aos recursos que não são utilizados ou mesmo os que estão ou que poderão estar desatualizados com sistemas operativos mais antigos, por exemplo, que já não têm suporte. Outro ponto é os acessos não autorizados, porque quando a gestão de ativos não é controlada, há um maior risco dos dispositivos ou mesmo softwares que sem terem a devida monitorização podem ser comprometidos e desta forma também abrem portas ou possíveis portas para intrusões ou mesmo acessos maliciosos. Tudo isto leva a comprometer a integridade dos sistemas e a resiliência da empresa.
Outro risco e consequência vai dar à falta de conformidade com a NIS 2. Portanto, a NIS 2 exige a gestão rigorosa de ativos para garantir que as infraestruturas, as críticas e as essenciais, não é, que estão abrangidas, estejam protegidas e que haja um plano de contingência em caso de um ciberataque. Portanto, a falta de gestão adequada pode resultar mesmo em coimas pela não conformidade. Certo. Então, fazendo aqui um apanhado do que tu disseste, resumidamente, a falta de uma boa gestão de ativos não só expõe a organização a riscos de cibersegurança, como também a coloca em não conformidade com as exigências desta diretiva da NIS 2, uma vez que é difícil provar a conformidade sem um inventário detalhado de ativos. Isto aumenta o risco de sanções legais e a perda de confiança por parte dos clientes e dos parceiros também. Uma vez que já temos esse inventário feito, os próximos passos a partir daqui serão então fazer testes para averiguar as vulnerabilidades e isso leva-nos para o ponto seguinte, que são os testes de intrusão, ou pen tests, como quiserem chamar, e a respectiva gestão de vulnerabilidades. Explicando aqui o conceito, os testes de intrusão são testes de segurança realizados por especialistas que simulam ataques digitais para identificar vulnerabilidades nos sistemas, redes e também aplicações de uma empresa. O objetivo destes testes é identificar e corrigir falhas antes que elas sejam exploradas por atacantes reais. A primeira pergunta que eu te quero fazer neste sentido é: como é que a realização destes testes de intrusão pode ser uma mais-valia para a empresa e até mesmo para os respectivos clientes? Muito bem. Então, a realização de pen tests, ou testes de intrusão, trazem inúmeras mais-valias para a empresa e para os seus clientes, especialmente, mais uma vez, neste contexto em que a cibersegurança é uma prioridade, tal como é exigido também pela NIS 2. As principais vantagens é a identificação proativa de vulnerabilidades nos sistemas, permitindo que sejam corrigidos antes de serem explorados por possíveis agentes maliciosos. Outros benefícios é prevenção de ataques, ou seja, porque ao identificarmos as vulnerabilidades em sistemas, redes ou aplicações, a organização consegue corrigir essas falhas à partida mais rapidamente, prevenindo assim potenciais incidentes de segurança que poderiam comprometer os seus dados ou os dados dos seus clientes. Outro benefício é o reforço da confiança dos clientes e a melhoria da resiliência operacional, porque a implementação regular destes testes de intrusão, ou pen tests, como já dissemos, e a manutenção de uma política robusta de gestão de vulnerabilidades são fundamentais para demonstrar, né, aos nossos clientes o compromisso da empresa com a segurança da informação. Estes testes aumentam em muito a confiança dos clientes, como já disse, e especialmente dos setores onde são tratados dados sensíveis e que são regulados, ou mais regulados, pela NIS 2. A detecção e correção proativa de vulnerabilidades torna a empresa mais resiliente aos ciberataques, assegurando assim a continuidade dos serviços e a conformidade com as exigências de segurança prevista na diretiva NIS 2. Portanto, resumindo aqui um pouco, os pen tests não só abrangem e protegem a empresa, mas também salvaguardam os interesses dos clientes, criando assim um ambiente mais seguro para ambos. E então, quais é que são os riscos ou as consequências se esses testes não forem realizados? Portanto, a não realização dos pen tests ou dos testes de intrusão e a ausência de uma política de gestão de vulnerabilidades trazem riscos, tanto para a segurança da empresa, como já disse, como para a conformidade, e os principais riscos que podem acontecer são uma maior exposição a ataques, ou seja, se os pen tests, as vulnerabilidades nos sistemas permanecem desconhecidas e desta forma certamente não serão corrigidos, aumenta significativamente o risco de ciberataques, como possivelmente, ou como ransomwares, podem comprometer, mais uma vez, os dados sensíveis e as operações da empresa.
Como nós já falámos, a diretiva NIS2 exige que as organizações adotem medidas proativas para proteger as suas infraestruturas, incluindo a identificação e mitigação de vulnerabilidades. Portanto, a ausência de pentests pode levar ao incumprimento das normas e resultar em coimas. Portanto, um incidente de segurança que poderia ter sido prevenido com a realização de um pentest pode prejudicar também a imagem da empresa e impactar na reputação da mesma. Pode ainda afetar a confiança dos clientes e parceiros e, ao mesmo tempo, também comprometer a continuidade do negócio. Certo, obrigada. E após estes testes, quais é que são então os próximos passos e como é que se podem medir os resultados? Então, assim, após a conclusão de um pen test, é essencial seguir aqui alguns passos muito importantes, como analisar os resultados, neste caso os relatórios. Nesta primeira etapa, a revisão detalhada dos relatórios de pen test deve incluir todas as vulnerabilidades identificadas e as mesmas devem estar classificadas por ordem da sua criticidade. E a partir daqui, dar prioridade às falhas que possam comprometer a segurança. Após isto, devemos implementar então as correções. Portanto, as correções podem incluir as atualizações de software ou configurações mais adequadas ou mais fortes dos sistemas, ou mesmo a implementação de novas medidas de segurança, como por exemplo firewalls ou sistemas de detecção de intrusões. Após estas correções serem aplicadas, devemos também novamente reavaliar, portanto realizando novos testes de segurança para garantir que todas as falhas foram efetivamente corrigidas ou resolvidas e que por acaso não surgiram novas vulnerabilidades. Para conseguir medir melhor estes resultados, devemos então ter uma gestão contínua de vulnerabilidades, não é? Que passam por incluir a monitorização ativa dos sistemas, uma realização periódica de pen tests, ou testes de segurança, e atualizações constantes das políticas de segurança. Então, ao seguir estes passos, ficamos a conhecer as vulnerabilidades que existem nos nossos sistemas e o respectivo grau que a organização tem, ou seja, de risco. E para quem tem clientes que já possuam, por exemplo, uma ISO 27001 ou outras normas de segurança de informação, podem comprovar com este tipo de testes e a gestão de vulnerabilidades que estão, então, efetivamente em conformidade. Pegando aqui no que disseste anteriormente sobre a monitorização ativa e as constantes atualizações que têm que ser realizadas, passo para o ponto seguinte, que é a gestão de atualizações automáticas, também conhecido como patch management. Esta gestão de atualização de atualizações automáticas é um sistema utilizado para gerir e aplicar atualizações de software nos dispositivos de uma empresa. O seu principal objetivo é aqui, então, garantir que todos os programas e sistemas operativos estão atualizados com as correções mais recentes, que podem incluir melhorias de desempenho ou novas funcionalidades e, mais importante, os patches de segurança. Primeira questão que eu te quero colocar neste sentido é como é que a gestão de atualizações contribui para a redução da superfície de ataque e melhora a segurança e estabilidade dos sistemas. Então, ao termos uma gestão de atualizações, ou a gestão de atualizações é essencial para a redução de uma superfície de ataque ou da superfície de ataque de uma organização. Ou seja, com isto conseguimos diminuir os pontos vulneráveis que podem ser explorados pelos cibercriminosos. Quando as atualizações são geridas de forma central, ganhamos alguns benefícios, como por exemplo correção de vulnerabilidades, ou seja, as atualizações de software frequentemente incluem patches de segurança que corrigem estas vulnerabilidades já identificadas, por exemplo em sistemas operativos, aplicações e ou mesmo de dispositivos. Ao aplicarmos estas atualizações também, a organização corrige lacunas que poderiam ser exploradas pelos atacantes. Ganhamos também estabilidade nos sistemas, porque estas atualizações, além da segurança ou dos patches de segurança, trazem atualizações que incluem melhorias de performance e algumas correções de bugs.
garantindo que os sistemas funcionam de uma forma mais estável e sem interrupções ou bloqueios. Isto é fundamental para manter a continuidade do negócio. Outro benefício é a proteção contra ameaças emergentes, ou seja, como a cibersegurança é uma área em constante evolução, através da gestão regular de atualizações, a organização mantém-se mais protegida contra novas ameaças que estão sempre a surgir, como malwares, ransomwares ou exploits. Outro benefício é ganhar então a conformidade com as melhores práticas de segurança, e uma vez que a NIS2 exige que as organizações implementem medidas preventivas e um processo de gestão de atualizações eficaz, assegura assim que a empresa está em conformidade com essas boas práticas, reduzindo assim a exposição ao risco. Fazendo aqui uma mini conclusão, portanto, a gestão das atualizações é uma componente crítica para reduzir o risco de ataques cibernéticos e manter a segurança e a estabilidade dos sistemas em toda a organização. E para ti, na tua opinião, Ricardo, quais é que são os principais riscos e consequências de não se aplicar estas atualizações com regularidade numa empresa? Portanto, a falta de atualizações regulares nos sistemas, nas aplicações, pode expor a organização a uma série de riscos e consequências graves, tanto em termos de segurança da informação como da conformidade com a NIS2. Entre os principais riscos eu identificaria aqui como estão mais expostos a malwares ou mesmo ransomwares. Muitos dos ataques mais destrutivos, como os ransomwares, aproveitam-se destas vulnerabilidades que muitas vezes já têm até patches de segurança disponíveis, mas que ainda não foram aplicados por não haver esta gestão. Não atualizando regularmente pode resultar em incidentes graves que depois interrompem as operações da empresa e podem gerar mesmo perdas financeiras significativas. Como é expectável, poderemos ficar em cumprimento com a diretiva NIS2. Resumindo aqui um pouco, portanto, a falta de uma política de gestão de atualizações expõe a organização a ataques evitáveis e pode levar a coimas severas por incumprimento. Ok, obrigada. Uma última questão aqui neste ponto é como é que a NIS2 impõe uma gestão de atualizações? Portanto, a NIS2 exige uma gestão eficaz ou centralizada de atualizações como parte das suas normas de segurança, para proteger as infraestruturas e os dados sensíveis. Portanto, a aplicação regular destes patches de segurança, destas atualizações, reduz o risco de ataques e, além disso, a gestão de atualizações garante a continuidade do negócio, mantendo os sistemas estáveis e protegido contra estas falhas. Ok, então vou aqui tentar meter por palavras miudinhas o que acabaste de dizer. Resumidamente, garantir que as atualizações sejam aplicadas regularmente é um componente vital para proteger a integridade dos sistemas, reduzir o risco de ataques e garantir a continuidade das operações, certo? Certo, isso mesmo. Ok. Muito obrigada, Ricardo. Obrigada a todos por terem acompanhado até aqui. Abrimos o espaço para responder então aqui a algumas questões que nos foram colocadas. Vou dar aqui um compasso. Portanto, vou avançar aqui com esta, Ricardo. Tendo estas três tecnologias, então, por onde é que devemos começar? Eu diria que uma das principais, pelo menos, é começar pela gestão de ativos. Ou seja, para a gente poder proteger, temos que conhecer o que temos. Acho que este é o principal ponto por onde começar. Ok, obrigada. Então, implementar a gestão de ativos, testes de intrusão e gestão de atualizações é essencial para garantir a conformidade com a diretiva NIS2 e, mais importante, para proteger a organização contra os crescentes riscos digitais. Portanto, sem estas ferramentas, as empresas estarão expostas a vulnerabilidades, não terão um controle tão eficaz dos seus ativos e poderão enfrentar aqui dificuldades na gestão de incidentes que podem colocar em risco a sua segurança e conformidade com as diretivas. Neste sentido, a SafeSail apresenta várias soluções que passam por uma framework
que abrange um diagnóstico. É também lançado um autodiagnóstico aos nossos clientes através da ferramenta Basel, que podem aceder através de basel.safesale.pt, que serve para nós situarmos o ponto de situação de cada cliente. Através desse ponto, fazemos um plano de ação totalmente personalizado e, posteriormente, fazemos então a respectiva monitorização contínua. Focando neste contexto, apresentamos soluções de compliance através das quais oferecemos um sólido suporte para a obtenção da conformidade com a NIS 2. Quero aproveitar também este espaço aqui para reforçar que já no próximo dia 16 de outubro, uma quarta-feira, iremos trazer mais assuntos sobre a NIS 2 no evento Linked, em Leiria. É um evento totalmente gratuito que conta com a participação de várias entidades, nomeadamente o Centro Nacional de Cibersegurança, representado por Vasco Vaz, entre outros especialistas. Não percam a oportunidade e inscrevam-se agora através deste QR Code ou do link linked.hlink.pt. Ricardo, tu como um dos especialistas que vai participar no evento, quais é que são as tuas expectativas? As minhas expectativas é que este evento ajude os decisores das empresas a entender a importância da cibersegurança e entenderem melhor também como é que devem iniciar este processo de conformidade para com a NIS 2. Esta é a minha principal expectativa. Ótimo, muito obrigada. Muito obrigada pela partilha. Mais uma vez, muito obrigada a todos. Alguma outra questão que nos queiram colocar, sintam-se completamente à vontade. Podem fazê-lo através dos contactos que estão no ecrã. Teremos todo o gosto em ajudar. Nós somos a HLink e estamos aqui para o ajudar a desbloquear o seu negócio.